Já? Amém. Pai seja convosco. Quero convidar a todos para que nós possamos estar juntos nesse momento tão rico de aprendizado da palavra do Senhor, que é compartilhado na maior escola de teologia, que é a EBD, onde nós temos essa rica oportunidade de crescermos no pleno conhecimento e no genuíno conhecimento do conhecimento da palavra do Senhor. Quero compartilhar com vocês a lição de número 10, que tem como título O Perigo Dentro da Igreja. Vamos compartilhar um texto que encontra na segunda carta de Pedro, versículo de número 1 e 2, que diz: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora comigo. Pai, queremos te dar graças nesta manhã, Senhor, por tão rica oportunidade de estarmos aqui na tua presença, nessa classe da escola bíblica, Pai, para aprendermos de ti através da tua palavra, só que de uma forma genuína, Pai, de uma forma de crescimento, para que os cristãos pudessem estar firmados na palavra de Deus, eles pudessem estarem firmados em Deus, para eles resistirem às adversidades da vida. E aqui na segunda epístola, ele traz ao nosso entendimento, ele destaca a necessidade de crescermos no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos, através do conhecimento genuíno, termos base, termos uma firmeza para não sermos contaminados, nem enveredados, nem por ventos de doutrinas, nem por heresias que estavam acontecendo na época do início da igreja. Então, o alvo da nossa lição é trazer um panorama dessa segunda carta de Pedro, a fim de que nós possamos vir a estudarmos de forma mais aprofundada o conteúdo, a fim de entendermos a mensagem, para que possamos assim avançar nesse conhecimento na nossa lição. O nosso saber, sentir e agir de hoje, ele traz como alvo o saber compreender os detalhes iniciais da segunda carta de Pedro, a fim de facilitar o aprendizado de toda a carta. Por quê? Essa parte introdutória, ela traz uma mensagem muito específica, e é importante nós compreendermos. O sentir, ele nos convida a refletir sobre a importância da mensagem de Pedro para os dias atuais. E o agir, ele nos convida a estudarmos a segunda carta de Pedro com zelo, com temor, aplicando os ensinos na nossa vida cotidiana. Então, é necessário compreender o contexto dessa carta, é necessário nós refletirmos a sua importância nos dias atuais e a forma que nós podemos aplicar aos nossos dias de hoje. Uma sugestão que eu gostaria de dar para vocês era uma forma de, toda vez que você estiver meditando num texto bíblico, você estiver meditando na palavra de Deus, que você possa fazer questionamentos dentro desse texto. Como assim, né, irmã Maria? Através de pergunta que nós vamos fazendo ao texto, nós vamos passando, através desses questionamentos, compreender mais, de uma forma mais aprofundada, buscando essas respostas, um conhecimento do texto. Então, assim,
A primeira pergunta que eu gostaria que você se fizesse quando você estiver lendo o texto bíblico: quem é o autor? Quem foi a pessoa que escreveu aquele texto? Em que circunstâncias esse texto ele foi escrito? Segundo qual contexto da época que ele foi escrito? Qual contexto que motivou aquele escritor a trazer essa mensagem? Uma outra pergunta que eu gosto sempre de fazer ao texto, dentro de uma crítica textual, de buscar um aprofundamento maior, é qual o público-alvo? Para quem ele escreveu? Uma outra pergunta também é entender qual a mensagem que o autor quis trazer através desse texto, qual o ensinamento. E a última pergunta que eu quero destacar é justamente como isso se aplica à minha vida hoje. Como esse texto ele se aplica à nossa vida nos dias de hoje. Então, segundo Pedro, para hoje, ele nos traz uma visão de que é comum ouvirmos uma determinada expressão que diz assim: não importa no que você crê, o que importa é como você vive. E assim, essa visão, ela traz um ensinamento distorcido da verdade da palavra de Deus. Como assim? Está escrito aqui: é fatalmente errado, pois a maneira como vivemos é, na maior parte, determinada pelo que cremos. E qual lição extrair dessa determinada expressão? É que as pessoas têm no meio secular, eu me refiro fora da igreja, uma expressão que diz assim, que todo caminho leva a Deus. Que não importa no que você crê, o que importa é você ter uma vida piedosa, é que você tenha uma vida reta, e você vai alcançando, vai subindo de níveis, você vai alcançando como se fosse um aperfeiçoamento pessoal, para só então, depois disso, depois de alcançar essa plenitude de crescimento pessoal, através de suas obras, você alcançar a salvação. Amados, isso é uma heresia bíblica, pois nós entendemos que, dentro de um contexto bíblico, tal expressão nos dá o entendimento de que a salvação pelas obras, ela anula a cruz de Cristo. Porque, amados, se as nossas obras elas fossem suficientes para que nós alcançássemos a salvação, não se faria necessário, não faria sentido Jesus Cristo, através do sacrifício na cruz do Calvário, pagar o único preço justo, o preço mais alto pela salvação de todos nós. Então, o que é que nós precisamos entender? Tem um texto que está lá em Efésios, no capítulo 2, o verso 8 e 9, que diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ficou muito claro, amados, dentro desse texto, que não são as obras, não sou eu nem é você que temos capacidade de conquistarmos a nossa salvação. Porém, nós alcançamos a salvação que nos foi ofertada através da graça, da bondade do Senhor, para que nós fôssemos salvos. Tem uma frase que eu gosto muito de expressá-la, porque
ela traz de uma forma muito direta o sentido genuíno. Uma vez que essa frase ela fala assim: nós somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Por quê? Porque as boas obras na vida de um cristão, ela é fruto, ela é reflexo da vida de Cristo através de nós. Então não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porém, as nossas boas obras, elas atestam, elas testificam da obra redentora de Cristo em nossas vidas. Então, nós somos salvos para boas obras, porém não somos salvos pelas boas obras. Amém? Eu gostaria de partir aqui para o primeiro ponto, que fala acerca da apresentação do autor. O autor da carta, segundo Pedro, é o próprio apóstolo Pedro, Simão Pedro. O autor dessa epístola, ele fez questão de se referir ao nome e sobrenome dele, pois Simão era um nome comum na época. Então, quando ele colocou o sobrenome dele, Pedro, colocou um segundo nome, essa referência ela ficou de forma mais específica. Como assim, irmã Maria? Para que nós podemos entender. Posso usar o seu nome como exemplo? Qual é o seu sobrenome? Maria de quê? Pronto, Maria José. Mas vamos dizer que nós temos aqui na igreja uma outra Maria. E ela se chama Maria do Carmo. Então, se eu me refiro para Kátia. Kátia, hoje, irmã Maria estava na EBD. Mas vamos dizer que nós tivéssemos duas Maria na EBD. Aí ela perguntar, qual das duas? Irmã Maria José ou Maria do Carmo? Eu disse, não, irmã Maria José. Então ela saberia pelo seu sobrenome que Maria José é a senhora. Então foi isso que Pedro fez. Esse nome Pedro trazia para ele uma referência de um Pedro transformado, porque esse nome ele traz referência a uma rocha, a uma pedra. Acontece que o primeiro nome, Simeão, Simão, trazia referência a uma pessoa, um homem, que tinha uma personalidade explosiva, que era um homem que ele era muito reativo. Então, esse nome Simão, de alguma forma, era associado ao velho Pedro. E esse nome Pedro, Simão Pedro, se referia à rocha de um homem que teve a sua vida transformada através do seu encontro com Cristo. Então, essa rocha se refere a um homem que passou a viver firmado no Evangelho, firmado na sua fé em Cristo Jesus. Uma outra expressão que encontramos também, que se refere a Pedro, é a palavra Cefas. Cefas, na verdade, é uma expressão que significa o nome de Pedro, só que numa outra linguagem. Ela está no aramaico. O Evangelho, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita basicamente em 3 línguas, inicialmente. O Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico e no aramaico. O hebraico ele era uma língua mais comum, mais popular, era a língua mais falada entre as pessoas. Porém, o aramaico era uma língua menos falada, era uma língua mais da elite. Tanto é que no Antigo Testamento, só o livro de Daniel e o livro de Esdras, eles foram escritos no aramaico. Então, Pedro foi o autor da segunda carta. E é interessante identificar a forma com que ele faz aqui alusão a si, ao identificar-se como servo de Jesus Me chama a atenção que essa expressão, que
que em algumas traduções, em algumas versões bíblicas, está escrito como servo, na King James ela traz a expressão de que ele era um escravo em Cristo Jesus. Me chama muito a atenção porque, naquela época, alguém se comparar a um escravo, ele estava se colocando numa posição assim de alguém que era comparado de alguém sem valor, que era comparado a um animal, mas não era aquele animal que você tem em casa, um pet que você dá carinho, que você tem aquele amor, aquela amizade, não. Era comparado a um animal que exercia trabalhos forçados. Como assim? Vamos dizer que, dá um exemplo, que antigamente, aquelas pessoas que trabalhavam na agricultura e elas não tinham um trator, era comum fazer esse arado através de uma tração animal, ou seja, ou um cavalo, ou um boi, ou um jumento, né, irmã Maria? Ele era acoplado a um arado de madeira, não é assim? E esse animal, ele saía fazendo aquele serviço, ele saía rompendo a terra. Então, Pedro, quando ele se coloca na posição de servo, ele está dizendo assim: eu sou uma pessoa, eu sou um ser que, aos olhos do mundo, aos olhos das outras pessoas, eu não tenho valor. Porém, o meu trabalho, o meu serviço é de grande valia. Por quê? Porque ele sabia quem ele era em Deus. Embora ele se colocasse numa posição de escravo, ele não estava se humilhando diante dos homens, mas ele estava se colocando numa posição diante de Deus, de alguém que estava disposto, com todas as suas forças, a trabalhar dentro do ministério, na construção do reino e na pregação do evangelho. E é muito maravilhoso entendermos que, embora ele utilize essa expressão de escravo, ele tinha plena consciência quem era o seu Senhor. Então, assim, a lição que me deixa muito maravilhado dentro desse contexto é que não importa qual o serviço que você faça dentro da casa do Senhor, dentro da obra do Senhor, ou qual seja o seu ministério. O que é o importante é que nós, independente de posição, nós possamos estar sempre posicionados de forma estratégica para que nós possamos atender ao chamado e às necessidades na obra do Senhor. E com Pedro não era diferente. Até descreve aqui 4 pontos que diz assim, a letra A, ele fala, é posse um escravo. Dentro da visão de Pedro, ele diz assim, o autor da lição diz assim, que é posse inalienável de Deus. Amados, é muito profundo. Por quê, irmã Maria? Ele está dizendo assim, eu pertenço a Deus. Se eu pertenço a Deus, eu não pertenço a mais ninguém. Não tem espaço na minha vida para outra pessoa que não seja Deus. Como assim? Eu estou me referindo na esfera espiritual, porque essa questão da paternidade, amados, ela é muito importante nós termos isso bem definido na nossa vida. Por quê? Porque quantas vezes, diante das adversidades, das provações, o inimigo, ele lança setas, ele lança seus dardos inflamados na nossa mente, irmã Maria, naqueles momentos que muitas vezes nós estamos assim, até fragilizados emocionalmente. Então ele lança aquelas setas que dizem assim, se você é filha de Deus,
por que você passa por isso? Se você é filho de Deus, por que você está passando por isso e seu vizinho que não serve a Deus não está passando? Amados, isso é tão sério que Asaf chegou a entrar em um conflito mental por causa disso. E o inimigo, ele é tão astuto que quando ele tentou Jesus, ele foi diretamente nessa questão da paternidade, irmã Maria. Porque quando ele disse assim, se tu és filho de Deus, com Jesus, Satanás sabe quem é Deus, Satanás sabe quem é Jesus, mas como um inimigo ardiloso, astuto, até no próprio Deus vivo, encarnado, ele não hesitou em lançar sua seta maligna. Se tivesse de dar um exemplo mundano dentro da nossa realidade, da nossa vivência humana, seria o seguinte: imagine que você vai numa concessionária comprar um carro e você não dispõe do recurso de comprar aquele carro pelo valor integral. Então, o comum é a pessoa recorrer a uma instituição financeira, a um banco, e você paga uma parte através do seu recurso financeiro e a outra parte a concessionária vai receber através do banco. Então, o que é que acontece? O documento daquele carro, ele vai sair no seu nome. Porém, por você não ter quitado, através de um contrato financeiro, a instituição financeira credora, ela vai colocar no documento daquele carro que existe uma alienação bancária. Ou seja, o carro foi comprado, vou dar um exemplo, para a irmã Maria. Porém, existe um acordo financeiro que me permite alienar esse bem para que ele só passe a ser propriedade integral dela a partir do momento que a irmã Maria quitar o débito com o banco. Então, a partir daí, o próprio banco ele se encarrega de dar baixa nessa alienação. Então, a partir dali em diante, aquele carro passa a ser um bem na sua totalidade, unicamente de sua propriedade. Então, Pedro estava dizendo justamente, ele estava expressando justamente isso, que como um escravo, ele estava se colocando numa posição de humildade diante de Deus, e não de vergonha, porque precisamos entender o seguinte: quando nós nos humilhamos na presença de Deus, nós também estamos humilhando a Satanás diante de Deus. Por quê? Porque a intenção dele é querer nos humilhar através do pecado, nos entristecer, querer fazer com que nós desistamos da caminhada. Mas eu louvo a Deus, por quê? Porque quando você entende a sua paternidade, você entende que é propriedade exclusiva do Senhor, você descansa no Senhor. O ponto B diz assim: incondicionalmente ao dispor de Deus. Essa disposição, ela se refere ao nosso empenho na obra do Senhor. Ela se refere a termos essa disposição de investirmos o nosso tempo na obra do Senhor, na casa do Senhor, no evangelismo, na construção e na edificação do reino. E ela deve vir através de uma obediência. Irmã Maria, essa obediência à palavra do Senhor, ela só resulta no nosso crescimento com relação à nossa maturidade na nossa vida cristã. Por quê? Porque se eu conheço a palavra de Deus e eu obedeço a palavra de Deus, eu não vou estar dando brecha para as distrações, para as ciladas, para as confusões, para as armações, para tudo aquilo que o inimigo levanta através das suas estratégias para querer minar a nossa fé. O último ponto diz assim: constantemente, devemos estar constantemente a serviço de Deus. Esse constantemente, ele se encaixa nesse ponto aqui, junto com a disposição. Por quê? Porque melhor do que servir a Deus, quando dá
quando tiver tempo, dá uma ideia de que nós vamos estar investindo o tempo que sobra para a obra do Senhor. E, na verdade, a visão deve ser realmente de investimento. Não espere ter tempo para fazer a obra de Deus. Não espere ter tempo para investir uma parte da sua vida no engrandecimento do reino, na construção do reino. Por quê? Porque se nós criarmos essas oportunidades, cada vez mais vamos ter oportunidade de crescermos na obra do Senhor. E de que forma isso deve ser feito? De forma constante. Por quê? Porque se você faz quando pode, quando dá ou quando tiver tempo, dá uma ideia de que Deus ele não é prioridade na nossa vida. Porém, quando nós nos desprendemos e nós avançamos, nós vamos crescendo nessa disposição. O nosso serviço, cada vez mais, ele vai se tornando um serviço de excelência. O terceiro ponto que ele coloca aqui, como apóstolo de Cristo, é muito interessante, porque tem uma expressão que diz assim, que todo apóstolo é discípulo, porém todo discípulo, ele não é apóstolo. Trazendo assim um versículo para que nós possamos entender um pouco mais acerca disso, diz assim na revista, que Pedro, ele se identificava como apóstolo de Cristo. Então, era um dos enviados pelo próprio Cristo como testemunha divinamente comissionada da ressurreição do Senhor, com autoridade para proclamar a sua verdade. Então, quando ele se coloca como apóstolo de Cristo, é porque ele sabia que apóstolo, dentro dessa visão aqui de apóstolo, era aquela pessoa, para nós entendermos, que foi enviada por Jesus Cristo. O apóstolo de Cristo, vamos dar um exemplo inicial dos 12, aqueles homens eles foram comissionados pelo próprio Jesus a proclamarem o evangelho e a fazerem a obra de Cristo, darem continuidade. Porém, quando se refere a discípulo, se refere àquelas pessoas que foram instruídas, que foram ensinadas, que receberam os ensinamentos de Cristo. Como assim, irmã Maria? Quando nós nos convertemos, aceitamos a Jesus como Salvador, então, comum é nós passarmos, a partir de então, por um contínuo processo de aprendizado. Como aqui na igreja, dado a exemplos, nós temos a escola bíblica dominical, que é uma escola de ensinamento teológico maravilhosa, porque toda semana nós estamos aprendendo, estamos estudando um trecho da palavra do Senhor. Ainda assim, temos aqui na nossa igreja a classe Crescendo em Cristo, que é mais uma oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor e crescermos no conhecimento da sua palavra. Através dos cultos, das ministrações que ocorrem aqui na nossa igreja, nós também aprendemos um pouco mais da palavra do Senhor. Então, é muito importante nós nos colocarmos nessa condição de estarmos sendo discipulados, de estarmos aprendendo a palavra do Senhor, porque, segundo a lição, é o que vai nos dar um embasamento, esse conhecimento da palavra, para que nós venhamos a poder resistir nos momentos de provações, que nós venhamos a ter um conhecimento adequado para quando vierem aqueles ensinos que não estão embasados na palavra do Senhor, para querer desvirtuar a nossa fé, para querer confundir a nossa mente, para querer nos afastar de Cristo através de falsos ensinos. Então, quando Pedro ele se colocou numa questão aqui de submissão
e fala assim de um escravo, ele está mostrando aqui as duas faces de um chamado. Quando ele se referiu a escravo, ele estava dizendo: eu não tenho mais vontade. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai, baseado através do conhecimento da palavra. Eu não tenho dono aqui neste mundo. O meu dono é o meu Pai Celestial, porque através de Cristo Jesus, Ele pagou o preço da minha salvação, da minha redenção. Então, eu sou dele a partir de agora, e ele é meu. Então, quando Pedro se coloca nessa posição, ele não estava se envergonhando, nem se humilhando diante de homens, mas ele sabia exatamente o lugar que ele ocupava diante do Senhor. Grande é o meu Pai, valoroso é o meu Pai, glorioso é o meu Pai, e tudo aquilo que eu faço é reflexo daquilo que Ele é em mim. Essa posição de humildade, ela é muito interessante. Por quê? Porque retira de nós todo o mérito, retira de nós toda a possibilidade de orgulho e de soberba com relação a isso. Antes de partir para o tópico de número 2, falar acerca das pessoas às quais essa carta de 2 Pedro ela foi destinada, eu gostaria de compartilhar com você, só de forma ilustrativa, uma história que ela não está na Bíblia, mas que ela traduz um pouco da mensagem de Pedro se colocar como um escravo diante do Senhor. É se colocar como um veículo, como um instrumento da graça do Senhor para a vida do nosso próximo. Então, assim, essa história ela não é verídica, ela é aleatória, mas Jesus ele ensinava também através de parábolas. Então, pensemos num mundo imaginário onde os animais falassem. Então, você imagina que num grupo de animais, um jumento, ele chega lá para os seus amigos, na sua roda de amigos de animais, e diz assim: rapaz, eu estou chegando de uma missão muito importante. E eu não sabia que eu era tão importante assim. Porque me levaram para fora da cidade, e quando eu entrei na cidade, quando eu estava entrando na cidade, as pessoas começaram a me saudar. Eles tinham ramos nas mãos e eles se alegravam muito. Eles me aclamavam nesse momento da chegada. E eles até me colocaram um nome, eles me chamavam de Hosana. E se alegravam, e foi uma coisa muito impactante, porque eu não sabia que eu era tão importante assim. Aí um outro animal olha para ele e diz assim: o que era que você vinha fazendo para receber aplausos, para receber aclamação, até para mudarem seu nome? Ele disse assim: eu vinha carregando um homem que o nome dele era Jesus. Aí o outro animal olhando para ele disse assim: seu burro, não era nada para você. Era tudo sobre Jesus. Aquelas felicitações, aquelas aclamações, aquelas glorificações eram para Jesus. Todo o louro, todo o louvor que você vivenciou não foi por quem você é, mas foi por quem você vinha carregando. A lição que essa história traz para cada um de nós é que quando nós nos colocamos numa posição de humilhação diante de Deus, numa posição de humildade, quando Pedro fez isso, é porque ele entendia perfeitamente que não é o que nós somos, mas é o que nós carregamos de Deus na nossa vida.
Então, que nós, em momento algum da nossa vida, da nossa caminhada, nós venhamos a trazer algum tipo de glorificação e de exaltação para o eu, para o lado pessoal. Porque não tem a ver de nós. É tudo dele, por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, que todo aquele que entende que, independente de um cargo eclesiástico, mas você entende o seu lugar no reino e na obra do Senhor, amados, câmara, microfone e púlpito não tem lugar de exaltação, mas é um lugar de responsabilidade maior, é um lugar de uma dedicação maior, é um lugar de uma serviência maior. Por quê? Porque essa oportunidade que Deus está te dando, muitas vezes de estar à frente da igreja, é porque Ele está confiando a você um peso de uma responsabilidade, de uma obra, que um dia Ele vai requerer de nós. Então, qual tem que ser a nossa postura? De gratidão, de dedicação, de humilhação e de exaltação unicamente a Deus. Por quê? Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a majestade. Amém? Eu quero entrar no segundo ponto, que fala acerca dos leitores. Diz assim: Pedro endereça aos que conosco obtiveram a fé, igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando ele se refere aqui aos eleitos, ele está se referindo àquelas pessoas que reconheceram a salvação através de Jesus, irmã Maria. E nesse processo, existem dois tipos de pessoas. Quando se refere aos gentios, que são aquelas pessoas que não nasceram judeus, porém, eles são aquelas pessoas que foram alcançados pelo Evangelho. Então, eles se tornam filhos de Deus pela adoção. Por esse reconhecimento, por essa profissão de fé. Tem um texto na palavra do Senhor que fala assim, que Deus, ele veio para o que eram os seus, se referindo ao povo de Deus, ao povo judeu, e os seus não o receberam. Porém, a tanto quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse texto, ele abrange aos gentios convertidos, aquelas pessoas que se tornaram filhos de Deus, não por pertencerem a um povo escolhido por Deus, mas por passarem a pertencer, através da sua confissão pública de fé em Cristo Jesus, à Igreja do Senhor. Como também estavam entre eles os judeus que aceitaram a mensagem do Evangelho. Então foi para esses dois tipos de pessoas que podemos resumir numa nomenclatura só. Ele estava escrevendo aos cristãos da época. O período em que ele escreveu, a data que ele escreveu, foi aproximadamente 67, 68 depois de Cristo. Vale salientar que ele escreveu a primeira epístola de Pedro, mais ou menos um ano antes, e eles estavam num contexto que eles estavam passando por algumas adversidades com relação à sua fé. Porém, quando o apóstolo Pedro ele escreve essa segunda carta, ele já traz de uma forma muito cuidadosa para que a igreja, aquela igreja local, ela desperte contra os falsos ensinamentos, como contra os falsos mestres, porque é justamente nessa época onde o imperador Nero ele já começa a uma perseguição aos cristãos. O governo de Roma começa a perseguir os cristãos daquela região. Essa expressão aqui que ele fala, obtiveram a salvação,
ela é muito pertinente. Por quê? Porque ela nos traz um entendimento que essa salvação, ela é obtida, ela é uma dádiva, ela é um presente, ela foi ofertada de forma graciosa. Por quê? Porque o homem nada fez através do seu esforço humano para receber a salvação. Não teve a ver com o nosso empenho pessoal, mas claramente ela foi obtida através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, irmã Maria. Tanto é que a grandiosidade do sacrifício de Cristo é o resgate, é a salvação da humanidade. Esse marco, ele é tão importante e é tão crucial que, a partir dele, o calendário mudou. Passamos a viver dentro de uma era cristã, ou seja, os tempos passaram a ser contados de antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque de Cristo em diante, nós passamos a ter uma novidade de vida, e assim ocorre com toda a humanidade. O segundo ponto diz assim: receberam a fé. Essa fé porque de Deus graciosamente lhes deu. Em Gálatas, capítulo 3, verso 14, deixa eu só encontrar aqui que eu quero ler junto com vocês, Gálatas. Capítulo 3, verso de número 14, que diz: isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Amados, esse texto, ele nos desperta para que recebemos igualmente essa preciosa porção de fé que nos desperta para vivermos uma vida autêntica e genuína no Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é através da fé que nós vamos vencendo a nossa fé em Cristo, que nós vamos vencendo e vamos avançando na nossa carreira cristã, na nossa vida cristã. Por quê? Os problemas, eles vão sempre existir. Porém, que nós possamos entender que toda vez que fomos desafiados, a fé que nós recebemos, que está sendo cultivada, que está crescendo em nós, ela vem através dos desafios que nós vamos enfrentando e vencendo. E essa fé, ela é de uma mesma natureza. É uma única fé para todos, que é a fé em Cristo Jesus, que ela vem como uma preciosa dádiva, que é um presente de Deus, e que traz para a nossa vida privilégios espirituais, iguais para todos que a recebem. Porque Deus, ele não faz distinção entre pessoas, porém a nossa vida, a nossa comunhão, o nosso relacionamento é que nos faz crescermos nessa justiça de Deus, nessa relação de intimidade com o Pai. E Deus, assim, ele é tão maravilhoso, porque quando eu me refiro a essa justiça, me vem à mente a bondade, o amor e o cuidado de Deus. Porque quando nós pensamos nessa palavra justiça, algumas imagens vêm à nossa cabeça. E entre elas, a justiça é uma coisa que é justa, né? Que vem trazer a verdade, o equilíbrio para aquilo que está fora do lugar. Então, a justiça de Deus, ela é muito maravilhosa, porque embora ele tivesse a plena convicção que através dos nossos delitos e pecados,
nós éramos passíveis de condenação e condenação eterna, através do seu amor, através da sua justiça, ele exerceu o seu amor. Como assim? Lá em 2 Coríntios 5, 21, fala que a salvação dos pecadores, pela fé, é possível por causa da justiça de Deus. Aos que creem, é dada a dádiva eterna, porque Deus imputou a perfeita justiça alcançada pelo Salvador sobre eles. E traz como referência aqui 2 Coríntios 5, 21. Então, eu gostaria de ilustrar para que nós possamos aumentar a nossa compreensão, para que venha clarificar verdadeiramente assim, o nosso entendimento, essa questão de amor, da justiça de Deus através da fé. Por quê? Porque quantas vezes nós nos condenamos pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por não entendermos a graça do Senhor. Então, como entender que Deus ele é justo se ele pega alguém falho e cheio de defeitos, feito eu, e me abençoa com salvação? Só através do sacrifício de Jesus. Porque pelas minhas obras não é possível. Então ocorre que, vou compartilhar com vocês uma história muito interessante, que fala de um juiz, que ele era conhecido por sua grande retidão. Esse homem, ele era conhecido em toda a cidade por julgar de forma correta, de forma coerente, de forma equilibrada e de forma justa todos os casos, todos os processos, em todas as demandas que vinham para ele. Ele era tido como um exemplo de retidão e justiça. Só que aconteceu que a noiva desse juiz, ela veio a cometer um delito extremamente grave. E que esse delito ocorrido por ela, ele foi investigado, foi gerado um processo, e esse processo veio cair justamente na mão desse juiz. Então, para aquelas pessoas que olhassem de fora, poderiam imaginar que agora ele foi posto à prova. Por quê? Através da sua justiça e da sua retidão, ele vai ter que julgar agora a sua própria noiva. Será que ele vai continuar sendo a mesma pessoa, com os mesmos valores, com os mesmos princípios, na hora que ele vai precisar julgar a sua noiva amada, ou ele vai agir com o coração, ou ele vai agir com uma benevolência maior, e não com a sua retidão e com a sua integridade, com a qual até então ele julgou todos os casos. Diz esse conto que a acusação ela foi perfeita diante dos fatos. Todos os fatos abordados foram descritos com riquezas de detalhes, não deixando a menor dúvida de que a noiva do juiz, ela tinha cometido um delito extremamente grave. E a única forma que ele poderia corresponder unicamente a todas as expectativas depositadas sobre ele como um justo juiz, era ele não perdendo a sua essência. Era ele sendo exatamente quem ele é. Então, irmã Maria, diante de toda a acusação, diante de todos os fatos, não sobrou nenhuma dúvida de que aquele delito extremamente grave foi cometido pela sua noiva. Porém, quando ele chegou no momento dele apresentar a sentença,
ele foi muito direto e muito objetivo, porque ele falou que não havia dúvidas e que unicamente nos parâmetros da justiça só restava para ele uma única opção: condenar a sua noiva amada. E essa, diante da gravidade do delito cometido, ela seria sentenciada à pena máxima. E naquele lugar, a pena máxima era a pena de morte. As pessoas que estavam ali assistindo aquele julgamento ficaram impressionadas. Por quê? Por maior que fosse a expectativa de retidão naquele juiz, mas condená-la à pena máxima surpreendeu até aquelas pessoas que não esperavam isso. Porém, para um espanto ainda maior, aquele homem, ele se coloca de pé, ele retira a sua vestimenta de magistrado e diz assim: porém determino eu que não ela morra, mas eu morra no seu lugar, pelo delito cometido. Amados, essa história ela descreve de uma forma muito clara como anda um paralelo harmonioso entre a justiça e o amor de Deus. Talvez na justiça humana nós ainda não tenhamos vivenciado algum caso semelhante a esse ou igual. Porém, na justiça de Deus, foi exatamente isso que Deus fez para resgatar a sua igreja como a sua noiva amada. A sentença para o pecado sempre foi a morte e a condenação eterna, que só pôde ser pago na sua totalidade, na excelência do perdão, através do amoroso sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, através de Cristo, Deus, ele enviou o seu único Filho para que ele pudesse morrer no nosso lugar, nos livrando da justa condenação, motivada pelos nossos delitos e pecados, e nos abençoando de forma tão graciosa, por tão grande salvação. Partindo aqui para o tópico de número 3, o escritor, ele fala acerca da saudação que está lá no verso de número 2, que diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Essa expressão, quando ele fala aqui que graça e paz vos sejam multiplicadas através do pleno conhecimento de Deus e de Jesus, ela nos exorta, ela nos motiva, ela nos convida a crescermos no conhecimento da palavra de Deus através do estudo, da leitura, através do programa que nós temos aqui de leitura bíblica diário, que é um devocional, onde, de uma forma assim, generalizada, nós lemos aproximadamente 3 capítulos de um livro diário. Por quê? Porque é através desse conhecimento que nós vamos estar firmados na palavra do Senhor. E que essa palavra, ela cria em nós uma consistência para quê? Para que no nosso viver diário nós possamos exercer e exercitar esse conhecimento que vai resultar no nosso conhecimento. Quantos de nós, em meio aos desafios da vida, em meio às adversidades da vida, já nos deparamos com algumas situações que às vezes nós nos questionamos. Como assim? Aquele momento que você olha assim: pai, eu estou passando por um momento tão difícil, eu estou passando por uma dificuldade tão grande, mas a tua presença na minha vida, ela é tão grandiosa,
que mesmo enfrentando um desafio como esse, tão grande, ou às vezes tão extenso, já há tanto tempo, eu consigo ter paz no Senhor. Eu consigo sentir a tua graça, o teu favor, eu consigo sentir o teu amor, eu consigo sentir o teu cuidado sobre a minha vida. Então, se naquele primeiro momento da primeira epístola, Pedro teve como objetivo trazer fortalecimento para a igreja, nesse momento, ele está tendo o cuidado, ele está tendo o zelo, ele está tendo o amor de estimular essa mesma igreja a crescer nessa essência de que a paz e a graça de Deus, ela se revela na nossa vida através de um pleno conhecimento. O tópico de número 2, ele traz para nós, falando acerca desse pleno conhecimento, esse pleno conhecimento de Jesus. Ele se refere àquelas pessoas que buscam, através do conhecimento, da leitura da palavra, essas pessoas, elas buscam crescer nesse conhecimento. E esse conhecimento, ele tem que ser gradativo e experiencial. Como assim, irmã Maria? Quando nós chegamos na casa do Senhor, nós chegamos com muita vontade de mergulhar nesse relacionamento com o Pai, não é verdade? Então, nós chegamos muito motivados emocionalmente. Porém, à medida que nós vamos conhecendo ao Senhor, através da sua palavra, através da revelação do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos passar a nos fortalecer, agora não unicamente de uma motivação, mas de uma razão que ela vem sendo construída, ela vem sendo edificada, ela vem criando raízes para uma vida cristã, através do conhecimento da palavra do Senhor. Por quê? Imagine o seguinte, essa profundidade desse relacionamento, através do conhecimento, ela vai se solidificando de tal maneira que, imagine quantas pessoas nesse momento agora estão em outro lugar, atendendo às suas prioridades e aos seus desejos. Porém, nós, como a noiva amada de Deus, a noiva amada de Jesus, como a igreja amada do Senhor, nós estamos aqui buscando aprender mais da palavra do Senhor, buscando aprender mais do conhecimento. Para quê? Para que esse conhecimento na nossa vida, ele resulte em graça. Para que esse conhecimento na nossa vida, ele vai resultar em paz. E essa graça e essa paz, ela vai refletir de forma harmoniosa em todos os momentos da nossa vida. Então, verdadeiramente, esse momento que nós temos de estar aqui na presença do Senhor, ele é muito glorioso, ele é muito enriquecedor. Trazendo para uma visão dos dias de hoje, tem um trecho aqui da revista que diz assim, segundo Pedro para hoje, diz, quanto mais conhecemos a Deus, mais experimentamos graça e paz. Somos muito mais felizes quando habitamos no esconderijo do Altíssimo do que quando apenas lhe fazemos visitas ocasionais. Aqueles que vivem em proximidade com Deus encontram o segredo da sua graça e da sua paz. Esse comentário bíblico, ele frisa aqui uma expressão do salmista, quando ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E esse verbo habitar, ele traz ao nosso entendimento uma expressão, irmã Maria, de comunhão
contínua. Por quê? A senhora habita na sua casa. Mas se a senhora um dia vier nos visitar, a mim e a Kátia, na nossa casa, a senhora vai estar fazendo uma visita a nós. Por quê? Porque a senhora não mora na nossa casa, a senhora não habita na nossa casa. A senhora mora na sua casa. Mas diante de uma oportunidade, a senhora nos felicitou com a sua visita. Então, o que é que o salmista fala através do texto bíblico? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, aquele que mora na presença de Deus, aquele que vive constantemente na presença do Senhor, ele vai descansar com graça e paz à sombra do Onipotente. Então, qual é a forma que nós temos de encontrar graça, de encontrar paz? É habitando na presença do Senhor, buscando o conhecimento pleno, verdadeiro, genuíno e autêntico através da sua palavra, buscando através do Espírito Santo de Deus as revelações, os dons, para que nós possamos a cada dia mais sermos capacitados para desenvolvermos da melhor forma a obra do Senhor, a fim de de toda forma agradá-lo. Temos aqui como uma sugestão para que você possa pensar o porquê de estudar essa segunda epístola de Pedro. Qual foi a visão que o autor quis passar? Por que estudar? Quais os benefícios? Eu não vou me aprofundar muito na carta, porque essa lição ela tem como objetivo nos trazer um entendimento para que nós possamos buscar a mensagem que ele quis passar aqui nessa introdução. Então, a igreja daquela época, eles estavam passando por um conflito, por um enfrentamento a falsas doutrinas, a heresias, que tinham como objetivo minar, fragilizar, desestimular, entristecer os cristãos na fé. E a forma que nós temos de nos alegrar, de nos condicionar a exercermos melhor a nossa fé e a termos uma caminhada cristã mais consistente, ela vem através da nossa comunhão com o Senhor, do estudo da palavra e da nossa comunhão com Cristo e com o Espírito Santo. Então, estarmos sempre vigilantes e alimentando o nosso espírito para quê? Para que quando as pessoas vierem com qualquer vento de doutrina, quando as pessoas vierem com argumentos que disfarçado de uma verdade que está acobertando uma mentira, nós possamos ter uma essência que nos possibilite avançar na fé. As pessoas têm, voltando para um exemplo, que diz assim, que todo caminho leva a Deus. Que não importa a nossa religião, o que importa são as nossas obras, como foi visto no começo da lição. Porém, amados, o próprio Jesus, ele foi enfático quando ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele foi muito objetivo, ele foi muito enfático, ele foi muito claro. Por quê? Porque nós sabemos que, embora a sociedade diga que todo caminho leva a Deus, a verdade é que Jesus se colocou como o único caminho. E se eu conheço a palavra da verdade,
eu vou ter plena condição de me posicionar, eu vou ter plena condição de saber qual o caminho que eu devo escolher. Eu devo escolher o único caminho verdadeiro que me conduz à vida eterna, ou eu vou escolher os outros caminhos? Porque, de uma forma muito feliz, quem tem esse entendimento percebe que quando Jesus falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida, sabemos que existem vários caminhos, mas o único caminho é Cristo. Quando ele disse a verdade, é que existe o caminho da verdade e existem caminhos que não são verdadeiros. E quando ele disse eu sou a vida, é porque só através de Cristo Jesus nós recebemos de forma graciosa a vida eterna. Que fora do único caminho verdadeiro que me conduz à vida eterna, são caminhos falsos, porque não são verdadeiros, e que não me conduzem à vida eterna. Me conduz ao engano, me conduz ao enveredar por concupiscências, por caminhos que desagradam ao Senhor, e que no final vão me conduzir a uma morte eterna. Então, quando nós, como igreja, nos depararmos com expressões, com ensinos, com insinuações, com ensinamentos, com doutrinas heréticas, que venham a querer nos confundir para nos afastar da salvação de Cristo Jesus, nós possamos estar firmados na palavra, que nós possamos ter essa ciência de que nós sempre seremos atacados. Porque se o inimigo de nossas almas, ele não poupou nem a Jesus, você imagina a mim e a você. Porém, fundamental importância é a nossa consistência na obra do Senhor, a nossa consistência no estudo da palavra do Senhor, no aprendizado que vai gerar crescimento, que vai gerar intimidade, que vai gerar comunhão, a fim de que nós possamos crescer verdadeiramente na presença do Senhor. Nós temos aqui como conclusão 3 pontos que eu gostaria de compartilhar com você. Gostaria de passar uma visão panorâmica para que você pudesse entender que no capítulo 1, o autor teve a intenção aqui de falar acerca de uma fé verdadeira, de que ela não pode estar restrita apenas ao seu nascimento. Por mais significativo que ele seja, é necessário que todo cristão ele dê valor e atenção ao crescimento genuíno da fé. Essa é a advertência de 2 Pedro, é que nós tenhamos um crescimento genuíno e constante e que nós venhamos a valorizar esse crescimento através do estudo e do conhecimento da palavra do Senhor. Para quê? Para que nós não venhamos a cair no descuido com relação a crescer e a conhecer mais da fé evangélica, da fé cristã. Pois tem conduzido as igrejas, a falta desse conhecimento, a uma pobreza espiritual e ao anúncio de uma mensagem pobre, desvestida de conteúdo e de relevância. Ou seja, irmã Maria, quanto mais nós conhecemos da palavra de Deus, quanto mais nós conhecemos do Evangelho, nós vamos estar também nos revestindo da palavra do Senhor. Então a pessoa pergunta assim, você é crente? Sou em Cristo Jesus. Mas por que você é crente? Aí às vezes a pessoa não sabe responder. Às vezes, quando sabe que aquela pessoa é um novo convertido, que não tem um conhecimento mais aprofundado, as próprias amizades, para querer afastar a pessoa da igreja,
vão lançar dúvidas com relação à fé, para que aquela pessoa se entristeça e desanime na caminhada. Porém, que quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós aprendermos, nós vamos estar crescendo no conhecimento da palavra. O segundo capítulo aqui, ele se refere à grande presença de líderes religiosos mal intencionados, que nós podemos ter uma expressão nos dias de hoje, quando fala acerca dos falsos mestres. Esses falsos mestres, eles são claramente reconhecidos através dos seus ensinos. São falsos ensinos, que são consequências de falsos mestres. Então, ele diz aqui que para que os membros estejam bem doutrinados e eticamente bem informados para não se deixarem enganar. A segunda carta de Pedro apresenta o perfil e a estratégia da ação dos falsos mestres. Então, qual é a forma de nós estarmos revestidos contra esses falsos ensinamentos e contra esses falsos mestres, esses falsos ensinadores? É estarmos a cada dia mais firmados na palavra do Senhor, numa vida de oração, a nossa comunhão com Deus, ela sendo uma comunhão profunda, de nós termos uma vida profunda em Deus, exercida e construída através de uma intimidade no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não visitando a presença de Deus, mas essa presença de Deus, ela sendo uma realidade contínua na nossa vida. Então, o segundo capítulo, ele aborda essa questão. O terceiro ponto, ele nos chama a atenção da confusão que esses falsos ensinamentos, eles trazem, essas heresias, acerca do fim dos tempos. Por quê? Acredite, salvação eterna é uma realidade cristã, é uma verdade bíblica, mas existem muitas doutrinas aí fora que elas não creem. Acerca disso, eles não conseguem vislumbrar uma eternidade com Deus. Então, às vezes até perguntam assim, como é que uma pessoa de carne e osso vai viver uma eternidade com Deus? É uma pessoa rasa. Por quê? Porque ela está visando unicamente o nosso nível existencial, humanamente falando. Mas como filhos de Deus, como alguém que foi alcançado de forma graciosa pela salvação em Cristo Jesus, nós passamos a ter o nosso terceiro nível de existência, que é o nosso nível como uma criatura espiritual, como filhos de Deus. O próprio Jesus disse que está indo preparar lugar e depois virei buscá-los. Então, assim, o que é que nós, como noiva de Cristo, estamos aguardando? Estamos aguardando justamente a sua volta. Porém, é necessário que nós estejamos atentos, porque no final dos tempos a ciência tem se multiplicado através da modernidade. Estamos vivenciando um novo marco da tecnologia, que é a inteligência artificial. Porém, a inteligência do crente maior, ela tem que estar voltada ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos orienta, é Ele que nos auxilia, é Ele que nos inspira, é Ele que nos abençoa com dons espirituais para que nós venhamos a ter condições de uma melhor forma exercermos a nossa fé, o nosso chamado, o nosso ministério na casa do Senhor, na obra do Senhor. Por quê? Humanamente falando, não é o nosso esforço pessoal, não é o nosso esforço próprio, mas é essa revelação, essa comunhão com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, que verdadeiramente ela nos capacita a crescermos, a avançarmos e a enfrentarmos esses falsos ensinamentos, esses ventos de doutrinas e essa multiplicação que tem ocorrido
de heresias no final dos tempos, porque as pessoas estão buscando facilidade, comodidade, elas estão buscando, vou usar um termo, evangelho, que algumas pessoas estão buscando fora da palavra, é aquele evangelho que as acomode, que não traga para elas constrangimento, não traga para elas contrição, não traga para elas a verdade. Por quê? Não é o evangelho que tem que se adequar a nós, somos nós que temos que mortificar a nós mesmos, a nossa natureza humana, para só então, através de Cristo Jesus, vivenciarmos a natureza de uma nova criatura recriada em Deus. A lição que fica nesse momento, através desse conceito introdutório aqui da segunda carta de Pedro, é que nós venhamos, através do conhecimento e do estudo da palavra do Senhor, estarmos firmados para que nós possamos estar preparados para, no final dos tempos, enfrentarmos heresias, falsos profetas, falsos mestres, pessoas as quais têm sido levantadas com o objetivo de atacar e de enfraquecer a noiva do Senhor, a igreja do Senhor. Por quê? Sim. Pois não. Sim. Irmã Maria, dentro do exemplo que a senhora deu, uma pessoa que adota uma postura dessa, embora esteja com a Bíblia na mão, uma pessoa que foi evangelizar a irmã Maria na casa dela, e essa pessoa, ela é de uma outra denominação que interpreta a Bíblia de uma forma diferente que nós interpretamos, baseada no contexto da palavra genuíno do Senhor, que é uma exortação que Pedro traz para essa igreja. Então, irmã Maria, a atitude das pessoas revelam sobre elas. Na verdade, mais sobre elas do que sobre a senhora. Por quê? Se eu estou com a Bíblia na mão e a senhora é uma pessoa que confessa a Jesus como seu Salvador, eu não tenho, em momento algum, propriedade para dizer que a senhora está debaixo de condenação. Por quê? Quem confessa Jesus como Salvador está debaixo de salvação. Tá certo? Então, assim, quando ocorrer qualquer situação como essa, não deixe nada de tristeza entrar no seu coração, mas unicamente se alegre. Por quê? A senhora serve a um Deus vivo, a senhora todos os domingos está aqui aprendendo da palavra do Senhor. Embora naquele momento daquela abordagem a senhora não estivesse com uma Bíblia debaixo do braço, mas a senhora estava com a palavra de Deus dentro do seu coração. Isso é suficiente. Amém? Eu quero convidar as pessoas que estão nos assistindo que queiram tirar alguma dúvida ou tecer algum comentário com relação à nossa lição de hoje. Tu pode me ajudar aí, Tiago, por favor? Bem, os microfones estão liberados. Tem alguém que tem alguma dúvida ou gostaria de pontuar? Paz, evangelista. Paz, pastora Claudianice. Foi uma benção, viu, a aula. Benção Amém. demais.
Eu quero só destacar a nossa alegria de ver Socorro aí na aula, né? Ela estava internada e agora a gente vê ela aí tão bem, graças a Deus. Esse povo, Deus é tão bom que volta sempre mais bonita, vê como ela tá lindona aí. Eu tô Que abrindo, felicidade, viu, Socorrinho? eu tô abrindo o Vê-la, Zoom. que Deus continue Obrigada. Glória. abençoando, né, as nossas Amém. vidas, a nossa igreja, as pessoas. E Amém. é isso. Não podia deixar de falar. Tá bom, pastora. Obrigada. Mas ainda estou tossindo muito. Mas vai ficar bem, em nome de Jesus, totalmente. Amém. É mais um testemunho, né, pastora? Aham. Do amor, do cuidado, da bondade de Deus. Muito feliz, Socorro, de vê-la em casa. Glória a Deus. Mas hoje eu nem posso ir. Amém. É tudo no tempo, tá? Deus está aperfeiçoando aí esse processo de cura, de restauração. Mas muito em breve nós vamos ter a felicidade de tê-la aqui conosco, cultuando juntos. Amém? Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa acerca da lição, do estudo? Amém. Então vamos encerrar a nossa lição. Eu gostaria de convidar a irmã Maria e a irmã Kátia para que venham se posicionando. Gostaria de convidar aquelas pessoas que estão no Zoom, que vocês também fossem se posicionando para que nós pudéssemos tirar a nossa foto e vamos orar juntos, agradecendo a Deus por esse rico momento de estarmos aqui na sua casa, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Só esperando aqui a irmã Maria e Kátia aqui se posicionarem para que nós possamos orar aqui juntos. Uma de um lado e uma do outro. Seja bem-vinda. Venha para perto de mim, irmã Maria. Venha para cá. Fica uma de um lado e uma do outro. Amém? Vamos. Pai, meu nobre evangelista. Amém, pastor Valério. Paz. Paz, povo de Deus. Dar um abraço para todo mundo, né? E registrar também que o Douglas já está em Portugal, junto com a Sambeca lá, ó, ele lá na EBD. Estou lá em Portugal assistindo. Glória a Deus. Coisa boa, né? A Socorrinho também, que está aqui na sala se recuperando, né, Socorrinho? Para a glória de Deus. É muito bom crescer assim, como família. Muito bom se dedicar mais e mais à palavra do Senhor. A gente tem aprendido a palavra do Senhor para aplicar. Né? Então, isso é muito importante. Quero parabenizar o evangelista Wilson pela aula. Amém, Parabenizar pastor. cada um que persevera nesse projeto, que é EBD, e dizer para você que Deus está preparando coisas grandes para cada um de nós, que possamos estar debaixo da nuvem, da bênção do Senhor, daquilo que Deus tem para nós. Amém? Vou já dizer para Douglas e Sambeca aí que tem um projeto de Deus também para vocês aí em Portugal. E a gente, no tempo certo, vai compartilhar. Amém? Amém. Povo de Deus, juntos e aliançados, à noite tem culto, né? Fica à vontade, meu evangelista. Um grande abraço para todo mundo. Amém. Vamos orar? Agradecendo a Deus. Vamos no final. Pai, queremos te dar graças por esta rica e feliz oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Senhor, compartilhando da tua palavra em mais uma lição, Pai, que abre assim um módulo introdutório e que será dado continuidade a conhecimentos, a um estudo extremamente enriquecedor, Pai. Que nós possamos guardar mais esta porção do texto sagrado, Pai, nos nossos corações e possamos viver na retidão, no conhecimento, uma vida de santidade e de crescimento na tua presença. Obrigado por esse privilégio, Pai, de estarmos aqui, porque de outra feita poderíamos estar em tantos outros lugares, mas estar na tua presença, Pai, é o melhor lugar para estarmos, Senhor. Te agradeço por cada vida, por cada família representada que esteve aqui hoje nessa aula, Pai. Que o Senhor derrame sobre a vida deles graça, que o Senhor derrame sobre a vida de cada um paz, que o conhecimento da tua palavra, ele seja inspirado
ele seja impulsionado, ele seja estabelecido pelo Espírito Santo, através da revelação da Tua palavra, a cada um presente aqui nesta aula, Pai. Porque caminhou para isso, deu passo para isso, em direção a Ti, Pai. Então, que assim seja, como um reflexo, Pai, dessa ação, dessa busca. Porque aquele que busca em Ti, recebe. Aquele que bate, se abra. Então, receba essa porção, em nome de Jesus. Desde já, Pai, nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar vocês para logo mais estarmos... Isso, irmã Maria. Temos o Crescendo em Cristo às 16 horas. E à noite temos o nosso culto de adoração ao Senhor. Que nós possamos, aqueles que moram mais longe, nos preocuparmos em sair um pouco mais cedo de casa. Por quê? Porque está tendo sempre evento dia de domingo ali na Beira-Mar, no trecho da Dona Lindu, que tem causado congestionamento. Então, pega aquele fluxo das pessoas vindo do litoral sul, aí causa um congestionamento que está bem significativo, para que nós possamos sair um pouco mais cedo, buscarmos rotas alternativas e podermos estar aqui na casa do Senhor desde o início do culto, para que nós possamos, desde o início, desfrutarmos daquele momento de adoração, da oração, do texto inicial do culto, para que nós possamos verdadeiramente, do começo ao fim, desfrutarmos dessa presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Vamos para a foto. Amém. Deixa eu só, evangelista, reforçar um aviso aqui, que a pastora Ximena vai colocar no grupo depois, sobre o próximo domingo. Não haverá EBD, né? Só para reforçar. A gente não vai ter no próximo domingo e retornaremos no dia 14. Depois ela segue também com domingo, que não vai ter devido ao feriado, mas a gente vai colocar tudo no grupo, só para deixar claro que no próximo domingo não haverá EBD, tá bom? Amém. Deus abençoe. Amém. Tirou a foto, Tiago? Amém. Ok, tirou a foto. Muito bom, Tiago, muito bom. Pastor, o senhor pode impetrar a bênção apostólica? O que é que eu faça por aqui? Eu posso, Varela. Isso é uma honra para mim. Amém. Pode deixar. Amém, irmãos, bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bom e eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino, do glorioso, do majestoso, do doce Espírito de Deus, repouso sobre a vida de cada um, sobre a casa de cada um e cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço a todos, pastor Cláudio, Douglas e Sambeca, Tiago, Natália, pastora Cláudia Isis, minha mãe, a Cidéria, o usuário do Zoom, pastora Chimenez, Varela, Socorrinho, irmã Vânia, irmã Maria e a coisa Cátia. Juntos aliançados, irmã Maria. Deus abençoe. Amém. E todos que estão no YouTube também, juntos aliançados.